nome. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te penso. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que eu te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço. Só a igreja. A honra, a glória, a força, o louvor das minhas mãos. Te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse Deus é tremendo. Glória a Deus. Ele faz maravilhas. Ele opera no nosso meio, em nós. Ele é o Deus que fez os céus e a terra. E é o Deus que se faz presente aqui nesta noite. Talvez você tenha chegado aqui abatido, ou talvez cansado, triste. Mas eu quero dizer que você deixe tudo isso de lado. Toda preocupação, tudo aquilo que está te impedindo de adorar o Senhor.
deixe nas mãos dele. Agora, nesse momento, comece a adorar o Senhor com todo o seu coração, em espírito e em verdade, e deixe que o próprio Espírito dele, que se faz presente aqui, venha fluir em sua vida, venha trazer as forças novas, venha reviver as suas forças, a sua alegria, trazer alegria ao seu coração. Então adora o Senhor, continue adorando e exaltando o Senhor. Atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior amigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, só por me amar. Se tu precisas, chame por ele, ele te ouve, te atende, é fiel, manda anjos pra te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você. Seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Jesus, Jesus, Jesus. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar,
o caminho. Meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Vem me envolver. Tua face quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar pro caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Vem me envolver. Tua face quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Vem me envolver. Tua face quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Louve ao Senhor. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar quero conhecer, Eu quero exalar mais de Deus. Glória a Deus.
Teste. Pai do Senhor, povo de Deus. Tá ruim ainda, tá melhorar o som, né? Vamos melhorando aqui devagarinho. Mas enquanto isso, enquanto nós melhoramos o som, colocamos retorno para o pastor, eu quero pedir um pouquinho da atenção dos irmãos. Máscara já está quase se tornando parte da gente, né? Eu esqueço que estou com ela. Ah, Jesus. Amados, sábado nós teremos evangelismo a partir das 16 horas no Polo de Lazer. O evangelismo será ali no Polo de Lazer e também sábado nós teremos culto geral da juventude, Canaã. O ônibus vai sair daqui 17h40. 17h30 é o horário marcado. 10 minutos de tolerância, por conta que estamos no Brasil, certo? Aí tem 10 minutos de tolerância. Porém, os lugares que estão reservados no ônibus já estão garantindo lugar na sede. Quem vai no ônibus já está com seu lugar garantido lá na sede. Tá certo? Quem desejar ainda tem vagas. Procure... Cadê o irmão Renê? Não veio, não? Está lá fora o irmão Renê. Procure o irmão Renê, coloque seu nome. É R$8 o valor da passagem. Ida e volta. Você sai da congregação e retorna para a congregação. Está ali o irmão Renê. Quantas vagas ainda tem, irmão Renê? 5 vagas. Ainda temos 5 vagas. Então, quem desejar, corra. Domingo, nós temos o culto da manhã, às 9h30. E à noite, os nossos cultos, às 17h30. Peço aos amados que fiquem atentos a esta mídia social aqui que nós estamos utilizando. Principalmente agora, no período de pandemia, isso ficou muito importante. Nós estamos no Instagram, Ministério Canaã Monte Castelo, também no Facebook, Canaã Monte Castelo, e agora no YouTube, Canaã Monte Castelo. Peço aos amados, por favor, se inscrevam no Canaã Monte Castelo do YouTube, façam sua inscrição, porque nós precisamos de 1000 inscritos para poder transmitirmos os nossos cultos online, ao vivo. Então, quem estiver em casa, neste horário, também pode assistir, juntamente com os amados. Ou quem estiver nos outros lugares, por exemplo, agora, há pouco, eu recebi da irmã Ivonete, que está na Itália, lá em Curi, na Itália, e ela dizendo, pastor, eu estou acompanhando os cultos pelo Instagram, eu estou gostando muito, está excelente. E a irmã Valda Caia, que está lá na Turquia, também está assistindo os nossos cultos. Então, nós estamos alcançando pessoas que estão no outro lado do mundo. E você pode facilitar também esta forma de evangelização. Você não pensa que evangelizar é só no domingo ou no sábado você ir ali distribuir um folheto. Às vezes, num trabalho tão pequenino como esse, lá no YouTube, fazer a inscrição, você já também está evangelizando. Você também está contribuindo de alguma forma. Amém, povo de Deus? Posso contar com você? Sim ou não? Sim. Tá certo. Aqui, nós também temos um pedido de oração. A irmã Luísa, cadê a irmã Luísa? Ela não veio, né? Luzia, perdão. Cadê a irmã Luzia? Não veio? Ela pediu pelo zap, né? Ela passou uma mensagem pedindo oração pelo filho dela, o Michael. Ele está com dor de cabeça, ânsia de vômito e dor de barriga. São sinais, né? Nesse período agora, Covid está sendo muito comum, mas ele é um jovem forte. Confiamos em Deus, vamos orar por ele e pedir a Deus que restaure a vida desse jovem. Também tem um testemunho aqui da irmã Cândida. Cadê a irmã Cândida? Irmã Cândida. A irmã Cândida disse que recebeu uma profecia. Não receba, irmã Cândida, esse tipo de profecia, tá bom? Diz que um
pastor, há muito tempo atrás, lançou uma palavra sobre ela, que ela morreria no dia do aniversário dela. E ela disse que já passou mais um aniversário e ela está aqui de pé, firme, agradecendo ao Senhor. Também, terça-feira, foi aniversário da irmã Daiane. Foi? Foi não? Quem é? Delane, perdão. Quem é Delane? Está ali a Delane, perdão. Eu até ia pensar assim, o Átila não falou nada. Foi irmã Delane, perdão. Irmã Delane, terça-feira foi aniversário dela e ela não estava aqui conosco e está aqui. Vamos abençoar a vida da nossa irmã, tá bom? E você estende as mãos para o altar. Vamos orar juntamente. Pai maravilhoso, te agradecemos pela vida da tua filha, da tua serva, pelo seu aniversário. Mais um ano de vida, mais um ano de alegria, porque quem está em ti, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Te agradecemos, ó Deus, que a Delane tenha muito tempo para te servir, muita vontade, muita alegria no seu coração de estar na tua casa. Te pedimos a tua graça sobre cada um dos teus filhos que neste momento contribuem com a tua obra, com seus dízimos, com as suas ofertas voluntárias. Te agradecemos pela oportunidade que tu nos dá, Senhor, de te servir e sermos, Senhor, chamados pelo teu nome, de sermos considerados amigos de Deus. Que a tua graça seja abundante sobre os teus filhos. Nos dá a condição de vermos a tua obra crescer, frutificar e que possamos participar nela ativamente em todas as áreas. Abençoa o teu povo em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero
Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso de número 1. Melhora só um pouquinho meu retorno, está baixinho. Vocês me ouvem bem lá atrás? Então, está claro? Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai maravilhoso, Deus eterno, Deus de conhecimento, sabedoria, te pedimos a iluminação do Teu Espírito, Senhor, para falar aos nossos corações, às nossas mentes, para sentirmos a Tua presença carinhosa, envolvente, consoladora em nossos corações. Fala com Teu povo, estamos atentos à Tua voz, queremos ouvir, que nós possamos entender, compreender e praticar tudo o que Tu queres para nós. Amém. Neste culto de ensino, eu quero tratar desse tema tão envolvente que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem mais maravilhoso que você pode conhecer. E da história da humanidade, é a pessoa mais cativante, é a pessoa mais envolvente, é a pessoa mais poderosa na transformação da história da humanidade. Sem querer ofender qualquer outra religião, mas nós não podemos medir o tempo antes de Buda, antes de Confúcio, antes de Allan Kardec. Nós não podemos dividir o tempo antes de nenhum homem, mas Jesus foi um homem tão poderoso na história da humanidade que o tempo passa a ser medido antes de Cristo e depois de Cristo. Porque antes de Cristo a visão da humanidade era uma. Após a vinda de Cristo, a visão da humanidade se torna outra. E aqui, nessas poucas palavras de Jesus, ela tem uma profundidade incrível para quem vive, para quem conhece os seus ensinamentos, a sua orientação. É claro que lá no Salmo de número 119, no verso 11, ele diz que escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E assim mesmo. Quando nós guardamos a palavra de Deus, a palavra que Jesus trouxe para nós, que era da parte de Deus, nós estamos nos guardando de pecar. Nós estamos colocando, irmão Aguiar, no nosso coração o desejo de nos desviarmos do pecado. Jó era um homem íntegro, reto,
que se desviava do mal. E aí vem um questionamento a qualquer um: como é que uma pessoa pode ser reta e se desvia? Porque se desviar do mal é ser reto aos olhos de Deus. Então, se o teu caminho é assim, hoje, você saindo daqui, você vira ali, você está na esquina, você está igual um jogador de futebol, e quanto mais você é craque em se desviar do pecado, melhor para a sua vida, melhor para você. Aí, nos dias de hoje é assim. Quando a gente olha para a televisão, quando a gente está ali ouvindo uma palavra que não vem, que vem fazer mal aos nossos corações, a gente fecha aqui os nossos ouvidos, a gente desvia o nosso olhar, a gente se vira para a direita, se vira para a esquerda, e às vezes nós não conseguimos fugir, e essa palavra maravilhosa vem nos renovando, vem nos lavando, vem nos purificando. E ele diz uma palavra muito poderosa, ele diz que no nosso vocabulário não é tão fácil de entender. Mas Jesus falou em hebraico. E ele disse uma palavra chamada eu sou. Quando nós não queremos viver no pecado, observamos a palavra para termos vida. Jesus havia dito em João 15:3 que a palavra dele nos torna puros. Porém, Jesus nos ensina 4 importantes coisas a respeito de si mesmo. Em João 14:6. Quando ele diz essa palavra em João 14:6, João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava falando para os seus discípulos que eram judeus. E aqui nós temos 4 importantes ensinamentos apenas desse versículo de número 6. A primeira coisa que nós temos que entender é o contexto histórico para que nós possamos compreender os ensinamentos de Jesus. Primeira coisa, a palavra eu sou. O hebraico, ele não existe o verbo no presente. Não existe o verbo no presente no hebraico. Só existe passado e futuro. Alguns pesquisadores dizem que é assim que trabalha a mente humana. A mente humana trabalha no passado, memória e no futuro. Imaginação. E o hebraico, que é uma língua pura, ela se reserva para isso. Para usar apenas o passado e o futuro. Quando eu quero dizer, por exemplo, Davi está aqui, no hebraico não existe estar. Diz Davi aqui. Não existe verbo, não existe como descrever o presente. Logo, a única palavra que descreve alguma coisa no presente, a única palavra é esta, que se deriva do nome de Deus chamado eu sou, Yahvé. Logo, quando Jesus diz eu sou, ele não está apenas descrevendo um verbo que no nosso português está dizendo que eu sou, que eu estou. Não, ele está simplesmente se comparando e se colocando na mesma posição de Deus. Ele dizer isso para os seus discípulos, eles conseguiam compreender, mas quando ele falava esta palavra para pessoas que não faziam parte do seu discipulado, essas pessoas se revoltavam contra ele e imediatamente queriam apedrejá-lo, pegarem pedras para jogar contra ele, porque estavam vendo que ele estava se fazendo semelhante a Deus, que para os judeus é impossível de acreditar, de aceitar. Nós temos que entender esse aspecto para podermos entender o que está escrito em Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 13. Êxodo 3, verso 13. Vamos lá? Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Verso 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o quê?
Disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a... Quando ele usa a palavra eu sou, do hebraico, ele está dizendo a mesma coisa que Deus disse a Moisés. E homem nenhum em Israel poderia usar esta palavra para descrever-se diante de outro homem, porque ele seria apedrejado imediatamente morto. Jesus, ao usar o termo eu sou, ele estava se identificando com Deus. Não era à toa que os israelitas ficavam revoltados com isso. Olha um exemplo, João 8, verso 58. Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. O que é que ele está dizendo aí? Ele está usando o nome de Deus para si mesmo. E aí, então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Vocês conseguiram entender? Vocês estão compreendendo? Quando Jesus usa essa palavra eu sou, e você vai ver que no Evangelho de João vai repetir mais do que todos os outros evangelhos. Aliás, você vai ver que João usa muito esta palavra eu sou para descrever Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus vai se descrever com esta palavra eu sou durante várias vezes. Para o povo judeu, nenhum profeta em Israel teve a ousadia de usar esse termo. Quando você estuda os profetas e você estuda a história de Israel, você vai ver que nenhum homem teve a ousadia de se descrever como eu sou. Logo, para o povo de Israel, ou Jesus estava se colocando na mesma posição de Deus, ou ele estava sendo um louco. Quando nós entendemos isso, nós começamos a compreender que João está descrevendo que Jesus estava se colocando no mesmo nível de igualdade com Deus. Porque nós temos que entender e compreender na nossa mentalidade humana que por mais que ele morreu na cruz, crucificado, por mais que ele tivesse as suas mãos perfuradas, por mais que ele tivesse o seu corpo judiado, ferido, machucado, por mais que ele tivesse a sua forma humana aqui na terra, ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e toda a autoridade estava nele, sobre ele, e para ele nós vivemos e fomos criados. Nós vemos aqui porque João é enfático em usar estas palavras que aparecem no Evangelho de João. Não aparece em nenhum outro Evangelho. O que João queria transmitir para que nós pudéssemos entender sobre Jesus, entender um pouco de Jesus? João queria, já na sua velhice, fazer com que todas as pessoas entendessem que Jesus é Deus. Ele estava combatendo todas as heresias que tentavam dizer que Jesus era um homem. Ele estava tentando combater todas as heresias que tentavam dizer que Jesus era um anjo. E quando ele usa esta palavra, eu sou, e João capta esta palavra e transmite no seu evangelho, ele está passando para nós alguns ensinamentos. Vamos observar Gênesis capítulo 1. Verso 1 e 2. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a...
E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sabe o que é que João está tentando dizer? João queria que compreendesse que aquele que estava no princípio da criação, o grande eu sou, o grande Deus Todo-Poderoso, o grande Elohim, porque a palavra Elohim, no hebraico, significa literalmente deuses, que os judeus tentam entender esta explicação para que Deus é tão grande e tão poderoso e tão magnânimo que ele não poderia ser descrito como pequeno, Elohá, mas como Elohim. Para nós cristãos, nós entendemos isso claramente, que quer dizer trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a presença do Pai, do verso de número 1, vamos lá, volta um pouquinho. No princípio criou Deus, Bereshit, bara Elohim, Deus, Hashamaim, os céus, Veheretz, e a terra. Essa palavra no hebraico, ela está descrevendo que o Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no versículo 2 ele vai começar a descrever a ação de cada um. Em primeiro lugar, o Espírito de Deus pairava, ou o Espírito de Deus estava em movimento, porque onde o Espírito de Deus está não há morte, ele começa a colocar a organização. Onde o Espírito de Deus está, ele começa a colocar as coisas em ordem. Onde o Espírito de Deus está, há movimento. Porque nós vemos a descrição do Espírito de Deus como pneuma, ou seja, como ar, como sopro, como movimento, como fogo, como aquele que aquece, aquele que protege. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vemos o Espírito de Deus, na Shekinah de Deus, cobrindo o povo de Israel, impedindo que durante o dia ele se transformava numa sombra poderosa para impedir que o sol os molestasse. E durante a noite, ele se tornava num clarão de fogo para impedir a escuridão e dar calor para que eles não congelassem no deserto. Logo, nós vemos a atitude de Deus se dividindo. E aqui nós vemos Deus trabalhando através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui Jesus está se manifestando. Eu sou aquele que estava no princípio da criação. Eu sou aquele que estou aqui cuidando de vocês. E sou aquele que está cuidando da tua redenção, da tua vida, para que você não sofra a penalidade do pecado, seja resgatado. Vale um glória a Deus? Vale um aleluia? João capítulo 1, verso 1. Olha aí novamente. O que está em Gênesis, nós vemos aqui em João capítulo 1. Você consegue entender aí? Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Aqui nós estamos começando a compreender uma coisa. Onde é que estava Jesus? No Antigo Testamento nós vemos Deus, Elohim, e aqui em João, ele está dizendo que ele é o Verbo. E o que é o Verbo? É a ação, é o agir de Deus. É como se Jesus é o Verbo de Deus, é a ação de Deus na transformação, no resgate do homem. É Deus agindo em direção ao homem. No princípio ele é o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se acabou com Darwin aí. É por isso que eu estudei biologia, estudei um pouquinho de biologia no 3º ano, e eu... olhava para aquilo e não era impossível, gente.
Quando você estuda o cromossomo humano, ou o cromossomo de qualquer célula, e você vai ver as mitocôndrias, você vai ver a organização das células, a divisão. Rapaz, é magnífico demais, é impossível isso vir sem ter alguém que tivesse elaborado, pensado. Quando nós entramos numa sala como essa, num templo enorme como esse, nós olhamos para ele e vemos que cada coisa foi elaborada com um objetivo. Nós olhamos para as colunas, olhamos para as caixas de som, para os ar-condicionados, nós olhamos para as placas, para os avisos, para as plantas, para os arranjos, e nós vemos cada coisa ser colocada naquele lugar para um objetivo. É a mesma coisa célula humana. Tudo tem o seu objetivo. Nós olhamos e vemos que Deus está colocando cada coisa no seu lugar, cada coisa em sua ordem. E nós vemos Ele, Deus, Jesus, Ele sendo Deus e Ele estando com Deus. Pastor, me explica isso. Tem coisas na Bíblia que é inexplicável, irmãos. O apóstolo Paulo, ele dizia, havia mistérios, há mistérios na nossa fé. Há coisas que não tenho como explicar, porque se eu conseguisse explicar Deus, eu seria maior do que Ele. Se às vezes as coisas que nós criamos nós não conseguimos explicar, quanto mais aquele que criou todas as coisas. Naquela simples diálogo de Jesus com seus discípulos, quando ele usa a palavra eu sou, e João capta esta palavra, João está tentando entender e está participando para todas as gerações que viriam isso. Primeiro, ele é Deus, ele criou todas as coisas e ele está dizendo aqui, olha, o que estava lá em Gênesis escrito, aqui está sobre ele. É desta forma, é desta maneira. Olha o verso 11 e o verso 12, para ficar mais claro. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem eram os seus? Quem eram os seus? Quem eram os seus? Os judeus. Lá alguns teólogos chamam de evangelho aos romanos. Lá na epístola aos romanos, quando Paulo, ele trata sobre Jesus, ele diz que a queda do povo judeu resultou em bênção para nossas vidas. Mas ele faz uma pergunta. Porém, se eles não tivessem caído, nós ainda seríamos muito mais abençoados. Porque com a rejeição dele, Deus trouxe bênção sobre a humanidade. Mas também, com a mudança deles, a transformação deles, a bênção sobre a humanidade será muito maior. Porque eles detêm todo o mistério, todo o conhecimento. Eles têm muito conhecimento, mas eles não têm entendimento. E é difícil, porque uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter sabedoria. Conhecemos grandes sábios, grandes cientistas. John Hopkins foi um homem inteligentíssimo, porém morreu ateu. E a Bíblia nos ensina que rejeitar a Deus é tolice. Lá em Jeremias ele diz, os sábios rejeitaram o conhecimento do Senhor. Que sabedoria teriam eles? Onde pode haver sabedoria em quem rejeita o conhecimento de Deus? Então, no sentido prático da palavra, nós estamos vendo aqui que ele veio para os seus e eles não o receberam. Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos aos que creem no seu. Quem é? Quem é? Poxa, vocês estão tímidos hoje, hein? Ou estão sem muita vontade de participar? Quinta-feira, chegando no final da semana, já estão pensando na sexta, né? Tá certo. Quem é o nome dele? Jesus Cristo, gente.
Vamos lá, vamos exercitar essas cordas vocais aí. Diga Jesus, vamos lá, 1, 2, já. Vamos, segunda vez, vamos lá, com força. 1, 2, já. Não, pastor, não falei porque eu estava com medo de errar. Meu irmão, você não vai ser preso se você falar o nome de Jesus aqui dentro, não. Pode ter certeza que o único lugar que você não será preso é na igreja por usar o nome de Jesus. Se você falar isso na China, se você falar isso no parlamento coreano, se você falar em outros lugares aí do mundo, você pode ser preso. Mas na igreja, não tenha medo. Na sua igreja, na sua casa, seja um nome doce para estar nos seus lábios. Diga lá, quem é? Jesus. Aqui nós conseguimos entender o que está indicando. E ele vai começar. Ele começa em Gênesis, nós conseguimos entender. Jesus está lá em Gênesis. Aí, João nos direciona lá no Evangelho de João. E nós vamos ver João nos direcionar novamente no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Olha o verso 9. Vamos lá? Todos lendo junto? Espera aí. Você vai entender que João está contando o histórico dele. Por que João estava preso? Em primeiro lugar, ele está falando, eu sou igual a vocês, sou semelhante a vocês. Eu estava preso porque eu sou fiel à palavra de Deus. Porque chegará dias, amados irmãos, que se nós formos fiel à palavra, nós vamos criar inimigos mortais. Se hoje nós já temos perseguição por causa da palavra de Deus, porque nós temos os nossos princípios, os nossos valores, porque nós resolvemos apoiar alguém que conhece a necessidade da igreja na terra. Algumas pessoas que lutam contra os ensinamentos da palavra, porque o ateísmo, o comunismo, ele anda lado e lado com o ateísmo, e nós não podemos concordar com isso. Quando eu vejo um cristão comunista, não pode ser cristão. Ele não entende a história, ele não está fazendo uma análise da palavra de Deus. Ontem eu tive uma conversa com um amigo, e ele estava revoltado, porque ele é esquerda radical. E eu falando a ele, chamando, abra seus olhos, olhe, você está distante da palavra. Você está distante da palavra de Deus. E aquele homem cresceu, nasceu dentro da palavra, viveu a palavra de Deus, mas por conta de partidarismo ele não aceita. E sabe o que é que ocorre? Ocorre uma verdadeira cegueira espiritual. A pessoa fecha os olhos. Gente, se eu sou cristão, não existe partido político para mim. Não existe. Tudo que eu vou defender é o que está nesta palavra. Tudo que eu vou apoiar é o que está nesta palavra. Então toda a minha visão será para apoiar aqueles que estão de acordo com os ensinamentos desta palavra. Sim ou não? E tomem cuidado, porque nesse período agora aparece tanto político cristão. Gente, esse período agora é... Ah, Jesus. Vamos lá. João estava passando as mesmas aflições que nós passamos, na paciência de Jesus Cristo, ou seja, na esperança, na perspectiva das promessas de Jesus Cristo. Verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve num livro e envia-as às 7 igrejas que estão na Ásia, e Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando me vi 7 castiçais de ouro.
essa descrição do livro de Apocalipse, 7 castiçais de ouro. Esses castiçais simbolizam a presença do Espírito Santo. E o número 7 simboliza plenitude. Então a pessoa que estava atrás dele, que estava no meio dos 7 castiçais, para o povo judeu, claramente simboliza o quê? O Messias, porque a palavra Messias quer dizer ungido, que significa o Cristo, no grego. Que quer dizer ungido. Ungido do quê? Aquele que recebeu a plenitude do Espírito Santo. Aquele que o Espírito Santo foi derramado completamente sobre ele. E quando ele está andando no meio dos 7 castiçais, cada castiçal simboliza a igreja, mas simboliza também a plenitude do Espírito Santo na presença daquele que está falando com ele, que é Cristo. E quando ele olha e ele vê quem é, vamos lá. Verso 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Observe. Veja que ali a Bíblia está trabalhando com simbologia. Símbolos para descrever coisas divinas. Quando nós observamos e vemos os 7 castiçais, eu já expliquei, ele olha e vê um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, um homem. Alguém que tem semelhança de homem. E aí ele olha e ele diz, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Observe outra grande informação que ele está nos dando. Primeiro, ele está com um cinto de ouro. Os profetas usavam cinto de couro. Os sacerdotes usavam cinto de linho. Os guerreiros, eles usavam um cinturão de ferro. Mas este homem aqui, ele usa um cinto de ouro que representa realeza. Representa que ele tem a autoridade legal. Ele tem autoridade legal. E quando ele começa a olhar, vamos lá. Ele começa a descrever esse homem, ele diz, a sua cabeça tem cabelos brancos como a lã. Isso simboliza o quê? Que é uma pessoa anciã. É uma pessoa branca, cabelos brancos simbolizavam o quê? Idade, tempo, eternidade. Ele está descrevendo Jesus aí, a eternidade. O que foi que nós vimos lá em Gênesis, capítulo 1? Quem é que está lá em Gênesis, capítulo 1? Quem é? Deus. Quem é que João está descrevendo? No capítulo 1 do Evangelho de João, verso 1. No princípio estava com Deus, no princípio era Deus e estava com Deus. E aqui ele está descrevendo no livro do Apocalipse, este homem que se aproxima dele e fala, quando ele se vira e olha, os seus cabelos eram brancos. Ele está falando de um homem de eternidade, de tempos e tempos. Seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos como chamas de fogo. E lá no livro de Hebreus diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. E a Bíblia nos diz que os olhos são a janela da alma. O que é que tem na alma dele? Fogo. É o Espírito Santo queimando, ardendo nos corações. Os seus pés semelhantes ao quê? Latão reluzente. Se você olhasse para as bases do tabernáculo, irmão Aguiar, a base do tabernáculo era feita de bronze. Os pés que sustentavam a base do tabernáculo, nas colunas do tabernáculo. O tabernáculo era todo revestido de linho. A madeira era madeira de acácia, que é uma madeira que não apodrece, não se deteriora. E a base da madeira era feita de bronze. E ele diz aí, parecia latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Sabe o que é que significa isso aí também? Simboliza o latão, o bronze, simboliza, sabe o quê? Sofrimento. Significa que ele sofreu. Significa que ele passou
por muito sofrimento, porque o latão, com o tempo, ele escurece. Mas esse latão aí está reluzente, ou seja, ele venceu o sofrimento, ele venceu o tempo, ele ultrapassou todas as dificuldades e ele continua reluzente. Glória a Deus. Preste atenção. E a sua voz é como a voz de muitas. Alguém já viu o bramido do mar? Você já viu o mar quando ele está de ressaca, quando ele se bate nas rochas? Você consegue falar, gritar perto do mar? Você consegue erguer a sua voz sobre a voz do mar? Alguém consegue erguer a sua voz? Alguém consegue falar perto de outra pessoa, perto do mar? Sabe o que é que isso significa? Que a voz dele cala qualquer outro som que esteja ao seu redor. É como a voz das águas, quando se colidem, quando se chocam. É uma voz forte, é uma voz poderosa, é uma voz que tem autoridade, é uma voz que tem peso, é uma voz que faz-se ouvir em qualquer situação. Porque quando o Senhor fala conosco, você pode estar na pior situação da sua vida, mas a voz do Senhor cala a tempestade, cala o vento, e nós conseguimos ouvir que Ele é Deus. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Plenitude. As 7 estrelas simbolizam 7 igrejas. E por que 7 estrelas? E por que ele usa estrelas? Porque cada ministério, cada pastor, cada líder, ele tem a sua forma de trabalhar, ele tem a sua forma de brilhar. Mas todos estão na mão de quem? De Deus. Todos estão nas mãos dele. Uns brilham mais, outros brilham menos. Outros têm uma forma que parece um verdadeiro meteoro. Outros são mais simples, mas todos têm a sua forma de agir. Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando da sua força resplandece. Eita Jesus, quem é que consegue encarar um homem desse de frente, gente? Quem é que consegue olhar para o sol aí? Sabe quantos segundos você precisa estar olhando para o sol para queimar os teus olhos, as tuas córneas? Passa-se apenas 30 segundos a 45 segundos olhando diretamente para o sol. Olhando para o sol no seu brilho. Se você olhar por 10 segundos, para onde você olhar depois, você vai ver o sol brilhando nos seus olhos. Sim ou não? Não há como encarar um homem desse. É por isso que Satanás, o anticristo, o falso profeta, serão eliminados. A Bíblia diz que eles serão dissolvidos, apagados, destruídos somente com o sopro da sua vinda. Somente com a manifestação da glória de Jesus na sua volta, o anticristo e o falso profeta vão imediatamente perecer diante da glória dele, porque é como a glória do sol. E entenda, ele está usando linguagens figurativas para descrever aquilo que está além da nossa imaginação. Tudo que eu estou falando aqui é pouco. Verso 17. E quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não. Vamos lá, gente, não. Não. Eu sou o primeiro e o último. E o que vive? Fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do... Eita Deus maravilhoso. Olha para quem está ao seu lado e diz, você não tem motivo para ter medo. A primeira coisa que ele diz quando coloca a mão sobre João é, não temas. Por que a gente tem medo de tanta coisa, irmão Aguiar? Quando a gente olha para aquele homem, quando João olha para a glória dele, cai por terra, João pensa assim, eu estou acabado.
E ele coloca a mão sobre João e diz: não temas. Todos podem ter medo, mas nós não. Todo mundo que não conhece pode temer, mas nós não. Porque ele diz para nós, ele diz para a sua igreja: não temas. Porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, a chave é minha. Eu abro e eu fecho. Só entra e sai quem eu quero. É por isso, povo de Deus, quando eu digo dê glória a Deus, você tem motivos para dar glória a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: apresentai-vos ao Senhor com o vosso culto racional. Quando você está aqui batendo palmas, glorificando, você está glorificando o que fez o céu, a terra. João, até aquele instante, teve contato com Jesus Cristo como homem. Ele viu Jesus morrer na cruz, ele viu Jesus ser rasgado, ele viu a lança perfurar Jesus, e agora ele está vendo a glória de Jesus. E Jesus está sendo representado aí como homem, povo de Deus. Ele está mostrando o corpo que nós vamos receber, um corpo semelhante a este. Porque na realidade a glória de Deus é muito maior do que essa. É uma coisa incompreensível à mente humana. É como você tentar compreender o sol. Nós estudamos o sol aqui da terra. O maior estudioso do sol, ele pode analisar, ele pode pensar, mas ele nunca vai conseguir pousar, colocar os pés lá. Ele nunca vai conseguir caminhar, ele nunca vai conseguir pegar uma amostra do sol. Nós estamos vendo aqui João entendendo aquela mensagem que Jesus estava falando. Ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês estão compreendendo por quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês estão entendendo por quê? Para finalizar, João, ele, para fechar, ele tenta nos passar que Jesus não estava mentindo quando ele se comparava com Deus. Ele não estava tentando enganar a humanidade sendo mais um profeta. Quando nós olhamos e fazemos a análise do que Jesus realmente é, nós ficamos espantados. Mas ainda tem mais. Apocalipse capítulo 22. 22, verso 13. Ainda tem mais. Ele diz aí: eu sou o quê? Qual é a palavra que está sendo dita aí? Eu. João está fechando o que Jesus disse lá no começo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João está usando aquela mesma palavra que Jesus disse. Eu sou o alfa e o ômega. O alfabeto grego, ele era usado para descrever toda a ciência e toda a inteligência dos gregos. Logo, quando Jesus diz eu sou o alfa e o ômega, ele está dizendo: se tu queres conhecimento, quer ciência para a tua vida, tu queres sabedoria, tu queres inteligência, tu queres se desenvolver em todas as áreas da tua vida, é a partir de mim, ó. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu sou o alfa e o ômega. Ei, mas eu também sou o quê? O princípio e o fim. Raul Seixas, quando escreveu Gita, ele se enganou muito, porque ele devia ter usado ali um negócio muito pesado naquele dia. E quando ele fala sobre aquele anjo que nasceu há 10 mil anos atrás, aquele anjo poderia ter nascido há 10 mil anos atrás, mas continua sendo um anjo. Esse aqui é o Criador de todas as coisas. Ele é quem é o princípio e o fim. Tudo começa nele.
e tudo termina nele. Ele é o primeiro e ele é o último. E fica de pé em nome do Senhor Jesus.